azul. É uma maquiagem super festa, bem elaborada, porém trifácil de fazer, bem facinho mesmo, tá? É uma maquiagem um pouco mais dramática, porque ela é mais puxadona assim, é um tipo de maquiagem que eu acho bem legal pra fazer editorial, editoriais mais elaborados, assim. É uma maquiagem que eu uso bastante pra festas em geral, de noite, formatura, casamento, balada, enfim. Hoje a maioria dos produtos usados vocês vão encontrar lá na Super Gloss. Tem cupom de desconto, que é Bruna Makeup. Os acessórios, deixa eu dar um zoom aqui, os acessórios, só pra variar, são lá da Francisca Joias, esse trio de anéis que eu tô apaixonada e esse brinco super lindo de pedras negras. Ambos fazem parte da minha coleção lá na Francisca Joias. Na Francisca Joias também tem cupom de desconto, que é Bruna Makeup. Então é isso, gurias, chega de falar, se tu quer aprender a fazer essa maquiagem super festa, vem comigo. Então vamos começar essa maquiagem super elaborada. Eu já peguei corretivo em toda a minha pálpebra. Eu vou começar aplicando esse primerzinho aqui da Tracta, que é um primer líquido, só aqui na minha pálpebra móvel. Não vou aplicar muito, tá? Só um pouquinho. E vou dar umas batidinhas aqui com o próprio dedo pra sentar bem e espalhar legal. Muito bem. Hoje eu vou usar uma paletinha que tá sendo muito pedida pra gravar vídeo, que é a paletinha da Malévola, da Vult, tá? Com pincel de cerdas sintéticas, esse aqui é o W106 da Macrylan. Eu vou começar aplicando esse tonzinho aqui, que é o dourado bem clarinho, na sequência o dourado escuro e na sequência o verde musgo. O dourado bem clarinho, eu vou aplicar, gurias, ó, ergue um pouco a cabeça assim, que daí vocês vão enxergar bem certinho a marcação do globo ocular, ó. E daí vocês vão aplicar até a marcação do côncavo ali, que fica bem evidente quando a gente olha pra baixo, assim. Limpo o pincel e já venho com a sombrinha dourada, dando batidinhas pra pigmentar bem. Olha que coisa mais linda, gente. É muito bonita essas sombras. Deixa eu dar um zoom aqui. Já dou uns toquezinhos aqui, levo o dourado para cima da sombra mais clara. Com o mesmo pincel, eu já venho, limpo ele e venho com o verde musgo. E deposito ele aqui no final do olho, ó. E vou dando uns toquezinhos e arrastando ele para cima do dourado. Não faz mal se subir ele um pouquinho pra cima do côncavo, não se desespere se acontecer isso. Ó, só esses toquezinhos que eu tô dando aqui tá criando a transição do verde pro dourado, tão vendo? É bem simples, não tem mistério. Agora com o pincel W905 da Macrylan, que é esse pincelzinho aqui, eu vou vir com a sombra 208 da Colos, que é aquele marronzinho bem opaco e bem acinzentado. Vou aplicar aqui no cantinho do olho e vou criar um Vzinho com ela, ó. Vou subir ela pro meu côncavo. Ó, que coisa linda. Prometo que dá certo, não se desespere. Vou levar mais ou menos até aqui o côncavo. Agora eu vou limpar o pincel, tirar todo o excesso de sombra e vou começar a esfumar essas bordinhas. Com a mão bem leve. Aqui eu já dou uma leve puxadinha aqui pra começar a iniciar o biquinho aqui pra fora. Pra conseguir ir melhorando o acabamento, vou pegar um pincel que é um pouco mais fofinho, também ele é pequenininho. Ele não tem numeração, gurias, mas é esse aqui, ó, da Marquette, tá? Ele é estilo rabo de cavalo, só que ele é um pouco menor. Vou vir aqui e vou ficar trabalhando esse esfumado até conseguir tirar bem as marcações e tal. Vou pegar um pouquinho mais da sombra marrom.
Pronto, esfumado feito, agora a gente vai suavizar ele. Só que eu não quero brilho abaixo da sobrancelha, então um truquezinho que eu vou falar pra vocês, que eu até acho que eu já falei em algum vídeo. Eu vou pegar um pó, esse aqui é um pó solto da Indice Tokyo, tá? Ele tem cor, mas ele é quase translúcido, é bem pouquinha cor. Vou botar assim na tampinha, é o mesmo que eu usei no rosto, tá? Eu vou pegar um pouquinho com um pincel de cerdas naturais e vou aplicar aqui abaixo de toda a sobrancelha. Ele quase não vai dar diferença nenhuma, mas eu preciso matificar, selar, quer dizer, o corretivo que eu apliquei antes para usar como fixador de sombras. Se eu não fizer isso, com o passar das horas ele vai começar a derreter. Então eu tô aplicando aqui, ó, em toda a região que eu não apliquei nenhuma sombra. E ele também já vai ajudar a suavizar o esfumado. Agora com o mesmo pincelzinho da Macrylan, eu vou pegar um pouquinho de sombra preta, a 219 da Colors, e vou aplicar mínima coisa, só que no cantinho externo, pra deixar bem escurinho. Bem pouquinho. Vou subir um pouquinho aqui pro côncavo, mas bem de leve, bem sutil. E pra delinear o olho, hoje a gente não vai fazer delineado de gatinho, eu vou usar esse lápis aqui que é mega preto, que também é da Indice Tokyo, só que eu vou aplicar ele com um pincelzinho assim, chanfrado. Então eu vou pegar o lápis aqui com o pincel, passar bem rente aos cílios pra dar aquela escurecidinha. Eu gosto de fazer isso, gurias, porque eu quase não tenho cílios, então isso ajuda a preencher também. Eu vou fazendo uns tracinhos aos pouquinhos, porque eu não quero que fique um delineado muito grosso. Eu não sei o que eu tenho hoje, mas eu não tô bem na cabeça, tô meio esquecida. Antes de fazer o delineado, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que aplicar o pigmento que eu apliquei nesse olho e esqueci de aplicar nesse. Isso também é opcional, gurias. Como vocês podem ver, só com a sombra já dá um efeito super bonito. Só que eu quis dar uma incrementada pra valorizar um pouco mais o brilho. E eu usei um pigmento novo da Toque da Natureza que foi lançado na Beauty Fair do ano passado, que é o 07. Ele é um pigmento assim, rosé com partículas douradas. Ele é muito lindo. Então, já que eu não fiz isso antes, eu vou pegar um pincel aqui bem pequenininho, um pincel de lábios, e vou aplicar aos pouquinhos, pra não fazer muita zona e não ter que retocar muito o delineado, tá? Eu mereço, né, gente? Eu tô muito caduca. Ó, vou aplicar por cima de toda a sombra dourada clara e a sombra dourada mais escura, tá? Olha que coisa linda. Eu acho lindo o efeito que dá. Só dar uma limpadinha aqui, né? Porque pra variar, lógico que ia cair aqui em cima do delineado. Pincel de precisão da Mary Kay. Ele se chama pincel de esfumar, eu acho, no catálogo. Volto com a sombra marrom, aquela que a gente usa no côncavo da Colors. E eu vou aplicar aqui, ó. Bem dramático, tá? Tá vendo? Eu apliquei bastante sombra e fiz um emendo aqui com a sombra da pálpebra superior. A intenção é ficar bem dramático, depois a gente vai vir com a base e vai fazer o ajuste. Calma que vai ficar legal, agora tá meio estranho, mas vai ficar legal, vai com calma. Não se desespera antes da hora. Lápis preto na linha d'água da Indice Tokyo. Vou aplicar só até o meio do olho. E vou dar uma borradinha fora pra dar uma escurecida. Agora, o que eu vou fazer pra dar esse acabamento recortado? Vocês estão vendo que hoje eu comecei desde aqui de baixo. Eu não fiz só do canto externo do olho pra cima, eu comecei desde a pálpebra inferior. Eu vou pegar um pouquinho da base que eu usei, que é essa base aqui da Indice Tokyo, a número 2, é a base que eu usei na pele. Com um pincel assim de cerdas sintéticas, pincel de corretivo mesmo. Vou pegar um pouquinho dessa base, vai aos pouquinhos, tá? E vou limpar aqui, ó. Começando desde aqui de baixo.
vendo? Ele vai dar esse efeito aqui bem puxado. Esse tipo de maquiagem, gurias, é bem legal pra fazer editorial de fotos, aquelas fotos mais ousadas e tal. Esses efeitos mais puxadões, assim. É uma maquiagem com um toque um pouco mais artístico. Aqui no cantinho interno, aqui, a gente vai vir com um pinguinho, só um pinguinho daquele primer da Tracta que a gente usou na pálpebra superior. Vim com a sombra dourada e vou aplicar aqui no cantinho, ó, por cima desse primer da Tracta. Eu gosto muito desse primer porque ele ajuda a potencializar legal a sombra, ó. E trago essa sombra pra cima do marrom que a gente usou aqui antes. E dá um efeito super legal na maquiagem. E por cima eu venho com um pouquinho daquele mesmo pigmento que a gente usou, da Toque da Natureza. Só dando uns toquezinhos mesmo, bem de leve. E no cantinho, bem no cantinho da lágrima, eu vou vir com um pincel lápis assim, ó. Só que esse aqui das sintéticas, ele não tem marca. E vou vir com aquele primeiro tomzinho de dourado, aquele bem clarinho. E vou criar um ponto de luz aqui, deixar bem iluminada essa região. Vai ficar um efeito bem bacana. Ó. E tá pronta a nossa maquiagem, gurias. Agora é só aplicar muito rímel. E colar os cílios postiços. O rímel que eu vou usar, gurias, também é da Indicitok, ó. Ele vem dentro dessa caixinha. É um kitzinho com a máscara e com aquelas fibrinhas, tá? Então eu vou aplicar esses dois aqui, que dá um efeito muito bacana nos olhos. Até é bom pra quem não tem muita facilidade pra colar os cílios postiços ou simplesmente não gosta. Esse tipo de rímel aqui fica bem legal, porque ele deixa os cílios bem preenchidinho e volumoso, tá? E na sequência, eu vou aplicar esses cílios aqui, que é o 217 da Cherry Blossom. Dos cílios da Cherry Blossom, esse aqui é o meu preferido. Uma camada bem generosa. Vou aplicar uma camada das fibrinhas e vou voltar. Essas aqui são as fibrinhas já. Aplicar aqui embaixo também. E para selar as fibras, eu volto com a máscara de cílios normal. Já dá uma preenchidinha bem bacana. Nos meus cílios, não tem como fazer milagre, porque eu tenho um tico de cílios, né? É bem pouquinho. Então eu vou colar os cílios postiços e já eu volto pra terminar de fazer a pele com vocês e aplicar o batom. Pronto, rímel e cílios postiços aplicados. Vamos terminar de fazer a pele então. Eu vou usar hoje um blush que eu fiquei até com um pouco de receio, porque é um blush mega rosa que os gurias me enviaram, que é da Indicitok também. Olha só, ele é muito rosa e eu não curto, pra ser bem sincera, blush muito rosa. Mas eu resolvi usar ele mesmo assim, só que de uma maneira bem sutil. Vou pegar bem pouquinho produto, vou tirar essa... Olha, gente, ele é muito pigmentado. Não sei se vocês vão conseguir ver que a minha mão já ficou rosadinha. Vou pegar pouquinho produto e vou aplicar bem de leve, só pra dar uma coradinha aqui na maçã. Daí ele ficou super lindinho, olha só, ficou bem sutil. Só pra dar uma coradinha mesmo. Estão me chamando no Facebook. Como iluminador facial, eu vou usar o da Yes Cosmetics, o Golden, que é um iluminador líquido que eu adoro. Vou aplicar bastante hoje, porque eu quero uma foto super iluminada. Ó, vou aplicar dando batidinhas. E chego bem perto aqui do risco que a gente fez, ó, até pra ajudar a destacar esse traço. Se preferir, pode vir com um pincelzinho de cera das sintéticas e fazer o detalhezinho ali do risco. Olha só, gente, ele é muito, muito lindo. Um pouquinho no queixo, no centro da testa. E o que sobrar no dedo, eu arrasto aqui pro topo do nariz.
E hoje eu vou usar, gurias, um batom que é lançamento. Esse aqui é o da Vult, é um mate de longa duração. Esse é o 02, que é um batom super nude com fundo meio rosinha. É super coringa para todos os tipos de pele, eu achei ele muito, muito lindo. Eu vou aplicar ele com o próprio aplicadorzinho. Pronto, batom aplicado. Agora ele tá refletindo um pouquinho de luz, gurias, mas assim que ele secar totalmente, ele vai ficar bem opaco. Então é isso, gurias, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês possam aproveitar as dicas, adaptar. Eu acabei de ver que a lente da câmera tá suja. Ficou o vídeo inteiro assim. Sujinha. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês possam aproveitar as dicas, usar e abusar dessa maquiagem em alguma ocasião especial. Lembre-se que sempre vale adaptar e trocar as cores, modificar, que nem eu falei no vídeo, não fazer puxado, fazer arredondado. Tem várias maneiras de adaptar, tá? Dá pra usar um batom mais escuro também, se vocês preferirem. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, o botão tá aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!